Eu queria convidá-lo a estar abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo de 2 Coríntios, capítulo 12. Carta de Paulo de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 5. Nessa comunidade nós não projetamos o texto no telão para estimular você a trazer consigo a sua Bíblia. Estamos fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Quero saudá-lo no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo essa manhã aqui entre nós, que fazemos parte da família de Deus. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, o desgosto. É
um pouco sozinho. Eu acho que você já deve ter ouvido esse verso. Ele tornou-se conhecido a partir de 1972, quando o maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim compôs a música Águas de Março, uma das canções mais conhecidas e gravadas em todo o mundo. Eu sempre achei a música extraordinária, e naquela interpretação de Elis Regina, então, nem se fala. Nela o poeta expressa como ninguém uma das mais comuns estações da vida: o fundo do poço, o fim do caminho. E eu fico pensando, foi à toa que Jobim completou os seus versos com as palavras desgosto e sozinho. Abandonou a fonética, a rima, para dar preferência à crueza e à realidade da vida. O fundo do poço, desgosto mesmo, de tristeza, de dor, de sofrimento, de amargura, de lágrimas, de solidão. Você já esteve existencialmente num lugar assim? Você sabe como ele é? Fato é que quando se chega ao fundo do poço, ninguém espera mais nada da vida. Os sonhos morrem, a alegria se esvai, as forças desaparecem e até a esperança sucumbe. Na história contemporânea, nós temos um fato de um acontecimento mundial que retrata bem o que é que o fundo do poço pode fazer. Você já ouviu falar na Grande Depressão de 1930? Se não, eu vou tentar aqui resumi-la para você. A expansão do crédito bancário e a especulação financeira chegaram ao seu limite no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira negra, trazendo como consequência a quebra da Bolsa de Nova York, acontecimento que ficou conhecido como crack da Bolsa. Milhares de pessoas passaram a vender suas ações, que ao não encontrarem compradores despencaram e provocaram uma vertiginosa queda nas cotações, levando bancos e indústrias à falência. Logo em seguida, a retração dramática dos preços dos produtos agrícolas provocou o desemprego de milhões de pessoas. 3 milhões em abril de 1930, 4 milhões em outubro do mesmo ano, 7 milhões um ano depois, 11 milhões em outubro de 1932 e 14 milhões nos primeiros meses de 1933. A Grande Depressão teve reflexos generalizados, provocou a redução das atividades em quase todos os países do mundo. O comércio caiu em 60% e os empréstimos internacionais em 90%. O desemprego foi uma coisa assim brutal. 22% na Inglaterra e na Bélgica, 24% na Suécia, 27% nos Estados Unidos e 44% na Alemanha. No Brasil, que foi atingido também pela crise, somando-se àquela Revolução de 30, ruiu-se o domínio das oligarquias do café, o que gerou uma profunda crise industrial com seus desdobramentos. Era o fundo do poço. Homens e mulheres viram o seu patrimônio simplesmente desaparecer da noite para o dia. Falências se multiplicaram, dívidas assumiram proporções impagáveis, milionários tornaram-se miseráveis. Se do campo econômico
a dramaticidade foi tal, imagine no quadro social. A desestruturação também foi algo sem precedentes. Pessoas todos os dias se suicidavam. Executivos encurralados jogavam-se de prédios, atiravam contra o peito ou a cabeça, entregavam-se à bebedice ou sucumbiam em depressões. Famílias inteiras foram arrasadas. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você já esteve no fundo do poço? Eu já. E eu posso lhe garantir que é um lugar terrível. Ninguém passa férias no fundo do poço. E eu não sei como você entrou aqui hoje, não tenho os detalhes da sua vida, mas quem sabe você está vivendo no fundo do poço hoje, aqui agora. Essa manhã eu queria pregar essa mensagem que eu intitulei Quando os Poços Produzem Flores. Parece algo paradoxal. Brotar a vida num lugar onde só se colhe a morte. E o nosso desafio será extrair das Escrituras o exemplo de alguns homens de fé que experimentaram o fundo do poço. Nas suas histórias inspiradas e inseridas nos escritos sagrados, certamente eu e você teremos aquilo que precisamos para entender que invariavelmente todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas eu não queria prosseguir sem um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nesses dias difíceis que nós vivemos, temos encontrado muitos vivendo em poços, sucumbidos em depressões, amargurados por aquilo que colheram da vida, entristecidos, sem esperança, sem sonhos, gente despedaçada, carregada de medos, atormentada por traumas, por fantasmas que nos visitam a alma. Essa manhã, Senhor, expostos à Tua Palavra e conhecendo um pouco mais da vida de homens que andaram contigo e um dia também estiveram num poço desse da existência. Consola-nos, ajuda-nos, faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm mais vigor. Os pecados dá-nos a tua paz, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu sempre fiquei muito intrigado com essa frase de Paulo de 2 Coríntios que nós lemos há pouco. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Para mim, ela sempre pareceu ter assim contornos masoquistas. E quando você associa essa fala com o restante do texto, aí é que as cores ficam mais intensas, porque Paulo afirma assim: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ora, de sã consciência, ninguém pode dizer que sente prazer em situações como essas. Obviamente, a fala do apóstolo carrega significados para muito além. Evidentemente, numa primeira leitura, o texto nos mostra. Aqui estão expostos os escaninhos da alma de um homem que entendia que o sofrimento é um motor de propulsão que alavanca as pessoas e que, assim sendo,
pode tornar na existência gente melhor. Mas o meu problema, de fato, só foi resolvido mesmo quando eu experimentei isso na minha vida. Quando o Senhor permitiu que eu passasse por algumas circunstâncias dramáticas, onde a dor, onde o desespero, onde o medo e a angústia se instauraram assim como uma ambiência prevalente no ser. Só aí foi que eu percebi essa grande oportunidade que me estava sendo dada de aprender e tirar proveito do sofrimento. Lições difíceis de aprender, mas que foram extremamente necessárias para mim. Olhando para o texto, quando no versículo 10 o apóstolo fala de sofrimento, ele o está associando à compreensão da frase do verso 9, onde encontramos: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A significação de uma afirmação só ganha sentido com a outra. Graça e poder, duas coisas necessárias para que as pessoas sobrevivam aos poços da existência. Graça e poder. Mas essas dinâmicas só se tornam perceptíveis à consciência quando nós vivemos em fraqueza. Ou seja, quando a vida nos proporciona momentos de poço, de aridez, de lágrimas, de solidão. O problema é que a gente foge disso. E muitas vezes fica vivendo numa existência surreal. A graça e o poder se aperfeiçoam na fraqueza. Esses momentos de sofrimento, momentos de poços, como eu estou dizendo, podem e devem gerar na nossa vida crescimento e amadurecimento. Foi assim com os homens de Deus. E não deve ser diferente, nem comigo e nem com você. Poços são frios, são escuros, são ameaçadores. Nos poços não se pode ver a luz e por isso lá não se planta a esperança, nem se cultiva a vida. Mas eu quero lhe dizer que nas agruras, quando tudo já lhe parecer sem sentido e sem propósito, você ainda pode esperar a salvação, porque Deus pode vir sobre você com graça e com poder. Amém, irmãos? Quando isso acontece, quando o sofrimento produz esperança, quando os poços produzem flores, você é alçado por uma corda divina para fora do calabouço e a vida para assumir outros encaminhamentos. Você quer saber se um homem ou uma mulher são maduros em Deus? Exponha eles ao sofrimento e veja como vão reagir. Pois sempre haverá, para mim e para você, um momento de poço a ser experimentado. Mas eu quero lhe dizer hoje, tire proveito do sofrimento. Aprenda com as suas derrotas, anime-se com as desventuras. Deus continua no trono, tenha paciência. Você vai ser alçado à rocha mais alta. Confie. Eu queria lhe trazer hoje o exemplo de 5 homens nas Escrituras que viveram momentos de poços. E eu espero que os seus exemplos lhe ajudem a uma tomada de posição diferente de hoje em diante. O primeiro desses homens foi José, um homem aprisionado num poço. O que ele nos ensina? Quem era José? José era o filho mais novo de Jacó, antes que nascesse e depois mim. E José era aquele filho predileto, era aquele filho querido, era aquele filho do coração, era aquele filho que o pai olhava e dizia: esse é o meu menino, esse é o meu garoto,
Esse é o meu xodó. E às vezes os pais fazem isso com os filhos e não se apercebem que fica algo assim tão patente que gera nos outros um ciúme, uma inveja, uma sensação de que ele também não é amado, de que ele é preterido. Por isso eu aconselho sempre aos pais terem muito cuidado ao lidarem com essas situações. É óbvio que sempre tem um filho, uma filha, que você tem mais não é problema. Mas você deve ter muito cuidado quando você trata com essas dinâmicas, quando os outros estão presentes. E parece que Jacó não foi suficientemente cuidadoso ao lidar com isso, a tal ponto que isso despertou nos seus irmãos um ódio profundo de José. Não fosse isso suficiente, José era um homem que tinha sonhos. Deus falava com ele através de visões enquanto ele dormia. E um certo dia em que eles estavam no campo apacentando os seus rebanhos, ele chamou os irmãos e disse: olha, eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho eu estava diante de vocês e vocês eram como feixes de trigo. E todos vocês se curvavam perante mim. E eu acho que aquilo foi o estopim, a gota d'água que faltava. Porque os irmãos disseram: tu é o mais novo. E tu imagina que nós vamos te servir, te reverenciar e te prestar culto. Ora, na cultura judaica, o filho mais importante não era o último, era o primeiro. Mas agora o último estava dizendo que não só o primeiro, como os outros iriam se curvar perante ele. Aí a moçada disse: vamos dar um fim nesse cara. Vamos pegar esse Max e afundar a lancha dele. Aí pegaram o José, botaram num poço e disseram: olha, vamos matar ele. E começaram ali a conjecturar, e um dos seus irmãos, se não é ele, é nosso sangue. E ficou aquele negócio: mata, não mata, mata, não mata. Aí decidiram o seguinte: não vamos matar não. Primeira caravana que passar para o Egito, a gente entrega ele, ele vai como escravo, a gente se livra dele. Vamos pegar a capa dele, vamos matar aqui uma ovelha, vamos melar com sangue e vamos chegar para o nosso pai e dizer: olha pai, nós estávamos no campo, uma fera veio e comeu ele e José já era. Arrume outro filho para você gostar. De preferência um que não acha que é melhor do que os outros. E assim eles fizeram. Agora, me responda, o que é que um garoto, um jovem provavelmente entre 16 e 18 anos, espera da vida dentro de um poço, tendo sido colocado ali pelos próprios irmãos, e sabendo que seu destino aí como um escravo para o Egito? O que é que pode se esperar da vida numa situação dessa? Eu quero tirar uma lição da história de José e lhe dizer o seguinte: em primeiro lugar, nada na existência é definitivo. Tudo pode ser alterado. José está dentro daquele poço e ele provavelmente conjecturou o seguinte: minha vida acabou. Minha vida acabou aqui agora, hoje. Porque eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais planos, eu não tenho mais nem família, eu não tenho herança, eu chão sobre a terra, eu não tenho mais nada, eu vou ser vendido como escravo, eu vou para uma terra estrangeira e lá eu vou morrer num porão sujo, numa cadeia fétida, eu vou morrer como escravo trabalhando com cargas pesadas, eu vou ser tratado como alguém que não tem valor, eu vou me tornar um expurgo da vida. Só isso que habitava a mente e o coração de José. Ele não tinha outra expectativa, ele usou a sua razão para
projetar aquilo que iria acontecer. Ele fez isso porque qualquer um faria a mesma coisa. Olha, eu quero lhe dizer uma verdade essa manhã. Se você está dentro de um poço, nada na vida é definitivo. Tudo pode ser alterado. A caravana passou, entregaram José como escravo. Ele foi para o Egito. E o Egito sempre tem essa simbologia desse lugar que representa um sistema perverso. Ele foi levado para um lugar distante, longe da sua cultura, longe dos que amavam, e foi colocado numa cadeia para ser vendido como um escravo. O seu destino estava traçado, o seu karma já estava posto. Assim pensava José, e assim pensam muitos. Pessoas que entram num determinismo fatalista. Pessoas que acham que nasceram assim e vão morrer assim. Pessoas que foram vítimas de circunstâncias as quais acham que não há mais possibilidade de qualquer tipo de reversão. Pessoas que foram vítimas do destino, pessoas que se tornaram atingidas por catástrofes, que foram envolvidas na anatomia da tragédia. Assim se sentia José, e talvez assim se sinta você essa manhã. Por isso eu quero lhe dizer, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Porque se você olhar para o problema, você sucumbe. José não sabia que nada na vida é definitivo, mas ele iria aprender. Tudo poderia ainda ser alterado. Nós conhecemos a história. E José chega até a casa do faraó do Egito e interpreta o sonho do faraó, que previa que viriam 7 anos sobre a terra, 3,5 dos quais haveriam muita fartura, e 3 anos e meio de profunda escassez. E Faraó o coloca como governador do Egito, sendo a primeira pessoa debaixo do Faraó. Todas as suas ordens eram cumpridas pelos serviçais. Ele se tornou o homem mais poderoso daquela região. E em 3 anos e meio encheu os celeiros do Egito para preparar para a fome que viria. E quando a fome veio, José pôde atender aquela nação. E os seus irmãos vieram comprar comida. E chegaram diante dele e se inclinaram. Porque ele era o governador do Egito. Não sabiam que era José. Mas descobriram quando ele revelou-se. E numa atitude de desprendimento, de grandeza, de alguém que conhece a Deus e sabe que Deus tira os homens dos poços e coloca no topo da pirâmide do Egito. Ele perdoou os seus irmãos e chorou com eles. E os abraçou e os beijou. E eu não sei se ele falou isso, mas eu no lugar dele teria falado: nada na vida é definitivo, tudo pode ser alterado. Eu não sei como é que está a sua existência, mas eu sei que José achava que não tinha mais alternativa. Mas Deus tinha as peças do tabuleiro nas suas mãos, e Ele mexia com as peças conforme o seu propósito. A José coube uma coisa: percebe? Porque diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico pensando, o que é que Deus está pensando desse poço no qual você está? O que Deus quer com esse poço no qual você está? Qual o objetivo dele? O que você pode tirar de lições? O que você pode aprender? O quanto isso pode forjar o teu caráter?
Paulo disse que circunstâncias como essa fazem-nos entender sobre graça e poder. E eu estou certo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Marlux, no seu livro Os Conquistadores, escreveu: a esperança dos homens é a sua razão de viver e de morrer. Em segundo lugar, eu quero lhe falar de um outro homem de Deus. O seu nome é Jeremias. Um homem jogado dentro de uma cisterna. O que ele tem para nos ensinar? Jeremias é o mais contundente profeta de Israel, na minha opinião. O profeta chorão, considerado pelos teólogos, que é chamado muito cedo, e Deus lhe dá a autoridade para confrontar até os poderosos e os reis da terra. E Jeremias passa 40 anos profetizando e avisando a Israel de que ele tem se desviado dos caminhos e dos propósitos e dos valores e dos princípios de Deus. E aquele povo faz ouvido de mercador até o momento em que os caldeus cercam Jerusalém para dominar e destruí-la. Nabucodonosor vem com toda a sua força e o seu poderio, porque o rei Zedequias havia se rebelado contra ele. E Jeremias havia dito: olha, se você não fizer aliança com ele, essa cidade e esse povo vão ser destruídos. E ali começaria o cativeiro babilônico. Mas aconteceu de Jeremias ir receber uma herança e sair da terra. E quando ele está se afastando da cidade de Jerusalém, ele é preso e é tratado como desertor. E ele é colocado numa cisterna. E uma cisterna não é um local assim com um cheiro legal. Não é um local onde nenhum de nós gostaria de passar nenhuma hora que fosse. O buraco no qual Saddam Hussein ficou junto de Jeremias era hotel 5 estrelas. E colocaram o profeta dentro da cisterna, por ordem do rei. Deixa ele ficar uns dias aí que ele vai ficar esperto. Nada como uma cisterna para mudar um homem. Depois de alguns dias o rei mandou chamá-lo. Olhou para Jeremias, ele estava imundo, fétido, faminto. Qualquer um de nós faria qualquer coisa para sair daquela cisterna, menos Jeremias. Porque nos ensina que, em segundo lugar, princípios forjam pessoas. Por isso nós nunca devemos negociá-los. Quando Jeremias foi chamado e tirado daquela cisterna, colocado diante do rei, o rei olhou para ele e disse: Jeremias, há alguma palavra do Senhor para mim? E Jeremias disse: há. Teus filhos vão morrer. A cidade vai ser invadida, os muros vão ser destruídos, o templo vai ser saqueado e queimado, os habitantes vão ser levados escravos, e tu, ó rei, tu vais padecer na Babilônia. Ele não negociou. Às vezes Jeremias é o meu consolo. Quando estou pregando as Escrituras, e alguém me disse muito recentemente: pastor, o senhor é muito bíblico. Tome cuidado. É verdade. Há alguma palavra do Senhor, Jeremias? Senta aí, rei, porque senão tu vai cair. Olha, meu irmão, talvez se fosse eu. Sim, rei. Deus disse que tu vai vencer Nabucodonosor. Isso aqui vai virar uma bênção. Prosperidade por todos os lados. Teus filhos vão ser os mais lindos da terra. Tudo que tu fizer vai dar certo. E tu morrerás em tarda velhice, cansado de dias, cheio de netos.
Essa é a palavra do Senhor. E aí provavelmente o rei diria: como uma cisterna muda um homem, solta ele. Mas não, ele não negociou. O poço no qual Jeremias estava não dobrou o seu caráter, não esmoreceu a sua consciência, relativizou os seus valores, não flexibilizou a envergadura da sua fé. Um poço nunca deve mudar o nosso alvo, porque princípios são inegociáveis. Valores que foram plantados no nosso ser pelo Evangelho são inamovíveis. Não há mais como voltar atrás. Aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E a coisa mais evidente no Evangelho que eu percebo é que ele é uma proposta de mudança da sua matriz de valores. A coisa que eu mais percebo no Evangelho é que ele é uma proposta de mudança de consciência, a partir da qual tudo se constrói. Mas enquanto a consciência do sujeito não muda, as ações dele continuam sendo as mesmas. Ele muda o linguajar, ele muda a roupa, ele decora meia dúzia de versículos, ele fica com trejeito, ele começa a dizer chavões, ele começa a... Mas o Evangelho não entrou na sua alma, não se enraizou no seu coração, não mudou as suas ações, não o fez caminhar por princípios. Diga-me quais são os teus princípios e eu te direi onde você estará daqui a 10 anos. Diga-me por que valores você vive e eu te direi onde você estará daqui a 10 anos. Por isso que a Escritura diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Porque valores são inegociáveis. Aquela cisterna não quebrou aquele homem. E meu desejo é que a cisterna na qual você se encontre eventualmente não quebre você, não lhe dobre. Continue dizendo, como disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Albert Einstein disse: não seja um homem de sucesso, mas um homem de princípios. Quero lhe apresentar um terceiro personagem das Escrituras que teve uma experiência de poço. Daniel, um homem preso numa cova. O que é que ele nos ensina? Daniel é um jovem judeu que foi levado para a Babilônia. Provavelmente ele estava ali entre os habitantes de Jerusalém, que foram levados cativos, pois os nobres e aqueles que tinham funções, que tinham habilidades, sobretudo artesãos, foram levados como escravos para terem utilidade na Babilônia. E Daniel era um jovem que tinha sido educado de maneira especial e assim podia prestar serviços diferenciados. E quando Daniel chega na Babilônia, ele se destaca porque ele é um homem cheio de sabedoria. Mas ele se recusa a participar da comida que era oferecida aos serviçais, porque aquela comida era sacrificada a ídolos. E Daniel jejuava e dava separada, porque ele era um homem de convicções muito firmes. E ele sabia que mesmo estando escravo numa terra estrangeira, o seu Deus cuidaria dele. Pois bem, houve um momento em que ele foi chamado para interpretar um sonho do rei, que havia sonhado com uma estátua que tinha cabeça de ouro, o tronco de bronze, as pernas de prata e os pés de barro.
E ele trouxe uma interpretação do significado daquela visão e ainda venceu os encantadores do rei. E por isso foi colocado como governador da Babilônia e chefe sobre todos os sábios. E aí ele despertou, obviamente, a inveja de todos aqueles que estavam ali. E começaram a imaginar um plano para matá-lo, porque sabiam que Daniel era um homem que temia a Deus. Pois bem, a ocasião se tornou propícia quando o rei Dário decretou que durante 30 dias, todas as pessoas do seu reino, elas iriam só fazer petições a ele. Mas Daniel saía do seu posto, do seu trabalho, 3 vezes no dia, se trancava nos seus aposentos, se ajoelhava e orava ao Deus de Israel. E ele foi flagrado fazendo isso. E o levaram à presença do rei, e o rei, mesmo gostando de Daniel, ficou preso à sua palavra, porque o decreto dizia que se alguém fosse pego orando a qualquer outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Daniel nos ensina, em terceiro lugar, que é nas circunstâncias mais adversas que nós aprendemos a confiar. Você quer aprender a confiar em Deus? Saiba, isso só será possível em diversas. E aqui surge uma questão que nos inquieta e que eu, como pastor, sou constantemente abordado. As pessoas me dizem: pastor, por que é que eu fiz a coisa certa e estou sofrendo? Pastor, por que que eu agi com dignidade, com decência, com hombridade, debaixo de princípios, e estou sofrendo? Pastor, isso está acontecendo comigo. E eu pergunto: por que você acha que aquela tragédia aconteceu com Jó? Que era homem incúlpe, que se desviava do mal e temia Deus. Você acha que a tragédia de Jó está na Bíblia para quê? É para nos ensinar que mesmo quando se catastrofiza, mesmo quando o céu desaba sobre a nossa cabeça, mesmo quando o imponderável bate na nossa porta, mesmo quando a calamidade nos visita, e esse dia sempre vai chegar. Eu tenho dito que o dia cinzento, o dia nublado, o dia da aparente indisponibilidade de Deus sempre chega. Porque a vida é feita desses matizes, porque essas estações e essas dinâmicas vão nos visitar em algum momento da nossa vida. E Jó viveu uma tragédia que o fez adoecer, somatizar, e o levou a questionar o próprio Deus do porquê ele, sendo alguém tão bom, estava vivendo uma desgraça daquela. É a teologia moral de causa e efeito. Se alguém está sofrendo, é porque jogou pedra na cruz. Assim pensam os evangélicos. O sujeito está vivendo um problema e diz: olha, ele está em pecado, alguma coisa ele fez. Isso vem lá da cultura judaica. Essa teologia que é pregada, que esmaga a verdade do evangelho, que destrói tudo aquilo que Jesus colocou. Daniel estava fazendo tudo certo. Era um homem que vivia temendo a Deus e amando ao seu Senhor. De repente esse homem é condenado e dizem para ele: olha, você vai ser jogado na cova dos leões. Mas não era do leão da Ilha do Retiro não, viu? Porque o da Ilha do Retiro, coitado, não come nem um gatinho. Apesar de ser rubro-negro, está aqui com meu coração sangrando, mas o negócio está difícil. O leão que ia passar a noite com Daniel era um leão faminto, voraz, perverso. E não era um só não, eram muitos. Mas é nas circunstâncias mais adversas que eu e você aprendemos a confiar. E Daniel foi lançado na cova dos leões e ele disse: o meu Deus vai me salvar. E ele passou a noite naquela cova.
E naquela noite aqueles leões se converteram ao evangelho e todos fizeram jejum. Fato é que no dia seguinte, quando foram procurar Daniel, achando que só iam encontrar os ossos, ele estava lá, incólume. Porque é nas circunstâncias mais adversas que eu e você aprendemos a confiar. Olha, meu irmão, confiar em Deus quando tudo está bom. Quando os seus celeiros estão cheios. Quando os seus filhos estão com saúde e em paz. Quando o seu negócio está dando certo. Quando a sua saúde está toda em dia, o seu colesterol está bacana. É uma bênção. Você vem para a igreja feliz, rindo, levanta as mãos no louvor. Às vezes até você dá até uma oferta, quando você fica muito inspirado. Agora, confiar em Deus, quando as coisas estão dando errado. Confiar em Deus quando você está tomando caldos sucessivos da vida. Você mal levanta de um, vem a outra onda e engole você. E eu tenho conversado com a minha esposa que os últimos anos da nossa vida têm sido muito difíceis. Sobretudo para mim, que perdi pai e mãe num espaço de tempo de 2 anos e meio. Que enfrentei um problema gravíssimo na minha empresa. Porque não quis negociar. Alguém me devia muito dinheiro e disse, olha, se você me pagar um tanto, eu libero o teu dinheiro. Eu disse, eu não posso negociar isso. E eu me neguei. E porque eu me neguei, eu quebrei minha empresa. E hoje eu estou administrando o inadministrável. Estou tentando reverter o irreversível. Lutando contra moinhos de vento. Porque não quis negociar. E não há um dia que eu me acorde e não pense se eu devia ter aceitado aquela proposta. Mas não há um dia que Deus não me diga, é nas circunstâncias adversas que as pessoas aprendem a confiar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou esperando um milagre. Você tem passado provações? Eu quero lhe dizer que quanto mais você avançar na vida, maiores serão os desafios. Foi assim com Daniel. Quanto mais Daniel cresceu, maiores se tornaram os desafios. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se rende ao Evangelho, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente se envolve com o ministério, maiores são os problemas. Eu não espero facilidade. Eu não fui talhado para viver no conforto. Deus não me chamou para fazer graça na terra. Eu não vou passar pela experiência de férias. Eu vou marcar a minha geração. Você também pode fazer o mesmo. Mas você é capaz de crescer sem se corromper? Você é capaz de subir, passear? Você tem medo dos leões? Quais são os leões que querem te devorar? Se for só o do imposto de renda, tá tranquilo. Mas será que existem outros? Qual é o objetivo da sua vida? Porque no topo existem mais armadilhas. Quanto mais você chega no topo, maiores são os desafios. Abigail Renault disse, só o impossível é digno de ser sonhado. O possível colhe-se no solo fácil de cada dia. Saiba, é nas circunstâncias mais adversas que você vai aprender a confiar em Deus. Foi assim com Daniel. Será assim com você. Quero lhe trazer um quarto homem. Elias. Um homem vivendo numa caverna. O que é que ele tem para nos ensinar? Elias é o grande profeta de Israel. Tanto que, transfigurando a lei e os profetas, Elias e Moisés. Elias é o profeta do espetacular. Eu penso que Elias nos nossos dias teria uma igreja que estaria abarrotada de gente.
Principalmente se ele fizesse aquele negócio de descer fogo do céu. Aí então não ia caber. Porque Elias era um sujeito que era visto pelo extraordinário. E nós vivemos numa igreja sedenta de performance. Nós vivemos numa igreja que necessita ver o extraordinário o tempo todo. Nós precisamos de um Deus que prove que é Deus. E os judeus chamaram a Jesus e disseram: dá-nos um sinal de que tu és quem tu dizes. E o povo de Deus nos nossos dias precisa de sinais. As pessoas querem ver sinais, mesmo que sejam sinais falsos. Mesmo que seja demônio falso, de quinta categoria. Demônio de igreja. Feito de gente que incorporou na psique aquelas dinâmicas, aquele estereótipo. Gente mal amada, mal resolvida. Que incorpora um suposto demônio. Não raras vezes para chamar a atenção. Ah, mas Elias, se tivesse nos nossos dias, meu irmão. E Elias subiu numa carruagem de fogo, né? Eu estou para ver um apóstolo desse que está por aí subir em carruagem de fogo. No dia que um disser que vai subir numa carruagem de fogo, eu acredito na pregação dele. E aí Elias tem aquele episódio dos profetas de Baal. Porque o reino de Israel estava poluído com aquela crença daquele Deus que era o Deus dos filisteus e era o Deus daquela região, porque era um Deus ligado à agricultura. E Jezabel, que era esposa do rei, ela fomentava aquela cultura e aquele culto. E Jezabel era aquela mulher que era perversa. Jezabel furou a venta do marido e puxava ele pela argola. E aí Elias disse: então vamos ver quem é Deus. Sobe no monte, bota lá o sacrifício, 450 profetas de Baal contra Elias. E vamos ver, o Deus que fizer o fogo descer do céu é quem é Deus mesmo de verdade. E aí está lá os profetas de Baal gritando, chorando, fazendo promessa, fazendo campanha de oração corrente, bebendo água ungida, levando rosa, passando pelo lençol dos 318, não tinha jeito de descer fogo. Eles fizeram promessa, campanha, fizeram tudo, mas não descia fogo. Aí Elias começou a tirar onda, disse: olha, pode ser que Baal esteja dormindo. Vocês têm que gritar mais, porque é um Deus ocupado, não é assim não, pai. E nada, os caras se cortaram, se rasgaram, derramaram sangue, nada. Aí ele disse: olha, deixa da tua fuleiragem agora, bota água aí em cima do sacrifício, uma cisterna assim ao lado, um fosso, enche de água no lado das pedras onde eu fiz o altar, eu vou orar ao Senhor. Ele orou, e quem estava perto, ele disse: filho, sai daí, porque vai descer fogo, se você ficar aí você vira churrasco. E desceu fogo do céu e consumiu tudo, não ficou nem as pedras. E Elias pegou a espada e o povo de Israel saiu atrás daqueles 450 profetas e disse que não ficou um vivo, mataram todos. Pois bem, o homem, depois de um acontecimento extraordinário desse, quando ele está desfrutando desse momento de vitória de Deus, de um milagre extraordinário, ele ouve falar que Jezabel quer matar ele. Aí acabou-se o homem. Jezabel era quase tão ruim quanto Carminha. Porque igual a Carminha não tem não. Carminha é... Se Carminha chegasse no inferno, o diabo devolvia. Você quer não? Aqui não. Aqui não pode ter ninguém mais perverso do que eu. Né? Mas Jezabel disse: eu vou matar Elias. Aí Elias disse: agora acabou-se. O homem foi contra 450 profetas e viu Deus derramar fogo do céu. Era o homem que tinha experiência do extraordinário. Ficou comendo. O que nos ensina Elias, em quarto lugar? Que as quedas e os percalços fazem parte da caminhada. Mas você não está sozinho. Elias tomou um Red Bull, porque o homem disse que ele comeu alguma coisa e passou 40 dias andando sem comer. Só pode ter sido Red Bull, né? Porque não há nenhum guisado de cabrito, de bode que dê uma energia dessa. Ele tutando de nada. Mas diz que ele
comeu uma refeição e passou 40 dias e 40 noites andando, fugindo de Jezabel, com medo. E chegou numa caverna e entrou dentro daquela caverna e ali ele sucumbiu. Para você ver, meu irmão, se o grande Elias sucumbiu, você pode sucumbir também. Elias entrou em depressão, entrou em crise. Se Elias entrou em crise e achou que Deus havia se esquecido dele, você também pode entrar em crise. E ele naquela caverna, ele disse, acabou-se a minha vida, acabou-se a minha esperança, acabou-se, Deus me abandonou e eu estou perdido e eu vou ser morto. Teve medo. A sua firmeza foi quebrada. E aí Deus resolve falar com Elias. Elias, o que tu está fazendo aí? Deixa da tua pantomima, Elias. Sai dessa caverna. Mas, Senhor, todos te abandonaram. Todos te deixaram. Só fiquei eu, o único profeta que sobreviveu. Eu disse, nada, Elias. Tu é que não sabe contar. Tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Foi só tu não, Elias. Tu pensa que tu és o único que está sofrendo? Tu pensa que tu és a bala que matou Kennedy? És não, Elias. Sai dessa caverna. Volta para onde eu te mandei. Porque tu vais ungir o rei que eu vou levantar. Porque aquele que está lá eu vou matar. E aquela mulher que te ameaçou eu vou matar também. Quedas e percalços fazem parte da caminhada. O grande Elias se deprimiu. O grande Elias duvidou. O grande Elias que fez descer fogo do céu. Ele se sentiu esquecido de Deus. Meu irmão, se eu fizesse descer, não era fogo não, uma fagulha do céu. Você pense na placa que eu botava ali na frente, em neon. Aqui nós fazemos descer fogo. Venha ver. Aí você ia ver essa igreja lotar até a boca. Porque o povo gosta do catártico. O povo gosta do espetáculo. É por isso que tem show da fé. Elias não estava só não, o Senhor estava com ele. Sabe o que isso me ensina? Não só que os calços fazem parte da caminhada, mas que nós precisamos caminhar com pessoas. Nós precisamos de companheiros para caminhar. Elias ficou só. E as pessoas que ficam só se tornam presas fáceis. E aí eu lhe pergunto, quem é que caminha com você? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida da sua vida? Quem é que confronta você? E quem é que lhe conforta? Ontem era um dia que eu queria ter descansado um pouco. Uma semana difícil. Mas eu passei boa parte do meu dia cuidando de uma situação difícil. De gente que estava precisando. Quem é que pastoreia você? Jesus disse, vai e faça discípulos. Nós queremos fazer discípulos. Para fazer discípulos precisamos caminhar com pessoas. A melhor forma de aprender é conviver. Não é ouvindo mensagem. Mostre-me com quem você caminha e eu lhe direi onde é que você vai estar daqui a 10 anos. Caminhe só. E fique pulando de galho em galho de igreja. E espere daqui a 10 anos. Pena que as pessoas têm tanta dificuldade em aprender isso. Quem mentoreia você? Quem discipula você? E aí você começa a quebrar a cabeça, a fazer escolhas dramáticas, a andar por caminhos de morte e não tem ninguém que chegue e que diga para você, ele sacuda e diga, saia daí, senão você vai morrer. Que foi o que eu fiz ontem. Não faça essa escolha não, que você vai se acabar.
Shakespeare disse: as falhas dos homens eternizam-se no bronze, suas virtudes escrevemos na água. Quedas fazem parte do nosso caminho, mas você não está sozinho. Deus reservou aqueles que jamais vão se dobrar a Baal. Amém. E em último lugar, eu quero lhe falar de Jonas, um homem no ventre do peixe. E o ventre do peixe é um poço. E é um poço surreal. O que ele tem a nos ensinar? Jonas é um profeta vivendo em dias difíceis, vivendo num mundo esvaziado de qualquer significado e propósito, onde os sentimentos de humanidade e compaixão haviam se afastado do coração dos homens. E Deus chama Jonas para dar uma mensagem e confrontar justamente uma cidade onde a perversidade havia superado todos os limites, que era a cidade de Nínive. 100.000 pessoas viviam naquela cidade que estava entregue a toda sorte de concupiscência. Nínive era Amsterdã dos nossos dias. E aí Deus disse para Jonas: eu quero que você vá lá e vá confrontar aquela gente. E aí Jonas racionalizou e disse: vou nada. Primeiro que aquele povo vai me matar. Segundo que aquela gente é uma gente inquebrantável. E terceiro que eles não são israelitas. Eu quero mais é que se dane tudo mesmo, eu quero mais é que morra. Eu quero mais que Deus faça com Nínive o que fez com Sodoma e Gomorra. E eu vou pegar um navio, vou comprar uma passagem e vou para o outro extremo. Quer que vá para Nínive? Eu vou para Tarsis. Era do outro lado. Um num lado, o outro no outro. E aí ele vai. No meio do caminho o mar fica revolto, tempestade, o navio está para naufragar. E aí Jonas chega para o comandante e para os que estão ali e diz: olha, essa situação é por minha causa, que eu estou indo contra a vontade do meu Deus. Se vocês querem sobreviver, me joguem no mar, porque senão vai morrer todo mundo. E aí os caras pegaram o Jonas e disseram: olha, Uruca, sai daqui e vai te entender com teu Deus. Jogaram ele no mar. E aí, como ele estava num dia de sorte, veio um peixe e engoliu ele. E aí ele ficou no ventre do peixe, numa angústia e num desespero sem precedentes. Porque, em quinto lugar, eu quero lhe dizer que Deus tem os seus planos, e que eu e você precisamos aprender a nos encaixar neles. Jonas tinha que ir para Tarsis. Deus havia se determinado a isso. Era o plano de Deus. Jonas não sabia o que ia acontecer em Tarsis, mas Deus sabia. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Você não sabe as decisões e as escolhas que você fizer hoje vão redundar amanhã, mas Deus sabe. Porque você tem uma percepção limitada da lousa da vida, do quadro. Você só tem uma visão parcial, mas vê o todo. Por isso Isaías diz: os vossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os vossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Deus vê muito além, mas você vê muito limitado. Às vezes o que você pensa que é bom, redunda em mal. E às vezes o que você pensa que vai gerar mal, produz bem. Por isso você precisa se conformar ao propósito de Deus. Você precisa se render aos planos de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você faz isso? Você está disposto a dizer sim para o não de Deus? Porque Deus diz não. Deus não só disse não. Você está disposto a se encaixar no plano de Deus? Ou você tem os seus próprios planos? Ou você tem os seus próprios projetos? Ou você está indo para Tarsis ao invés de ir para Nínive? E aí Jonas no interior do peixe, e na minha percepção, no meu entendimento aqui, a figura de linguagem,
Porque o interior do peixe é o lugar mais absurdo do mundo. O interior do peixe é o lugar onde ninguém pode parar. O interior do peixe é o imponderável. E aqui a revelação que me chega ao Espírito é que ir contra o propósito de Deus, fugir do plano de Deus, não se encaixar na vontade de Deus, nos levará a experimentar a existência no lugar mais absurdo do mundo. Porque o interior do peixe é um lugar imponderável. E aí ele foi para Nínive, chegou lá, pregou, uma pregaçãozinha fueba. Não teve nem carro de som, trio elétrico, nada. Foi só Jonas mesmo naquela noite. Não era nem conhecido, não pregador famoso. Ele foi lá, pregou, a cidade todinha se arrependeu e se converteu. Porque Deus tem os seus planos. Jonas jamais imaginaria que aquilo ia acontecer. Ele nem se esforçou muito, foi pregação de meia hora, rapidinho. Quando ele fez o apelo, todo mundo se converteu. Aí ele entrou em crise, queria morrer. E parece que é assim com a gente, né? A gente não quer se encaixar no plano de Deus. Pastor, mas Deus tem um plano? Tem. Para a minha vida, tem. Você pode até nunca se encaixar nele, mas ele tem. Deus tem sonhos com você. Deus tem expectativas a respeito. Deus está aguardando que você ponha os seus talentos para gerarem no reino. E às vezes essas dura a vida inteira e nunca se cumpre. Porque talvez você esteja como Jonas fugindo de Deus. Talvez Deus tenha lhe dito para você fazer uma coisa e você está querendo ir para Tarsis. Não vá não, meu irmão. Porque no meio do caminho o peixe lhe engole. E Jonas não deveria ser um cara assim muito bacana não, porque ele foi tão indigesto que o peixe vomitou ele de volta na praia. Como é que está a sua vida? Cuidado com as suas escolhas, com seus planos. Você pode parar na barriga do peixe. Cuidado com planos que não podem ser alterados, não podem ser mudados. Cuidado com toda a fixidez. Você é hebreu. Você é errante, você é caminhante. Isso aqui não é seu lugar, isso aqui é provisório. Não crie raiz, estacas. Você é um homem de tendas. Você é alguém que desmonta e segue na perspectiva daquilo que é a vontade de Deus. Públio Sírio, um século antes de Cristo, disse: o plano que não pode ser mudado não presta. Eu não sei qual foi o plano que você fez para a sua vida, mas se ele não puder ser alterado, não presta. E Jesus é especialista em mudar os nossos planos, para que eles se adequem aos seus planos. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você precisa de graça e de poder. Na tua fraqueza se evidenciará a misericórdia e o poder de Deus. Por isso, não permita que esse poço que talvez você esteja vivendo roube as tuas forças, a tua alegria, o teu vigor, os teus sonhos e até a tua fé. Tire proveito desse momento ímpar. Olhe para cima. Deus continua assentado no seu trono. Mantenha a sua fé, verá que em qualquer circunstância da existência humana, todas as coisas corroboram sempre para evidenciar o amor e o cuidado de Deus para conosco. Tudo vai redundar em paz e bem para a sua alma. Eu sei que você, como eu, imagina que o seu problema é irremediável. Aliás, o seu problema é maior do que o de todo mundo. O sábio diz: todo mundo pode suportar uma dor, menos quem a sente. É verdade. Eu também já senti assim. Mas eu quero lhe dizer essa manhã, no nome de Jesus, contra toda
negatividade e pessimismo que possam estar no seu coração. Existem lições preciosas a serem vivenciadas dentro de momentos de tribulação, de dor, porque são nesses momentos em que os poços produzem flores. Não permita que o hálito da morte se achegue às suas narinas, nem se entregue ao frio da angústia encrustada na alma ou à escuridade enraizada no ser. Fuja desse calabouço. Deixe, como diz o hino, a luz do céu entrar. E quando você estiver do lado de fora dos poços da vida, lembre-se que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Diante